Então, uma família que tem esse tipo de visão a partir do povo, não poderia ser uma família que utilizasse os métodos legais, porém imorais, de fazer com que seus escravos fossem massacrados. Fica até a situação, será que eles trabalhavam como escravos? Mas era uma época que era assim. Então, Bezerra de Menezes, ele já foi criado com toda uma família que deu a formação àquele reencarnante, dizendo, ó, é o caminho que a gente sabe. E aí nós voltamos a outros estudos que certamente vocês já fizeram, e que tem o conhecimento que nós temos a família espiritual. E que a família espiritual, dentro das situações em que temos grandes situações a desenvolverem, eles se unem para que o objetivo maior possa ser alcançado. Então vocês imaginam o tipo de espírito reencarnado como avô, como pai, para receber o nosso amigo Bezerra de Menezes. Os irmãos de Bezerra de Menezes, todos foram para a política, porque o pai era também da política, só que não era uma política de politicagem, era uma política como deve ser, porque o homem é um ser político. Socialmente, nós temos que participar da política. Moro num prédio, o prédio tem uma política de ação das atitudes comuns. Moramos no município, tem a política de ações para os moradores daquele município. E aqueles que vão orientar, aqueles que vão fazer as leis, são aqueles representantes políticos do povo. E assim era como a família Bezerra entendia e agia. Só que Bezerra não quis seguir esse caminho. Ele quis ser médico. Só que tentaram falar para ele, não seja médico, porque quando o doente se cura, foi Deus que curou. E quando ele não se cura, foi problema do médico. Então, o médico nunca vai ter razão. Se curou, foi Deus. Se não curou, a culpa é do médico. Então, é isso daí. Só que ele possuía uma vontade muito grande de aliviar a dor. E por incrível que pareça, a minha tarefa amanhã lá no Centro Espírita Leon Denis é dar uma aula sobre a parte de cura para o encontro de medicina espiritual. E eu estava aqui lendo a entrevista de Inácio Bittencourt e ele fala claramente aqui, ó, médium curador é aquele que tem que ter algo em especial, ou seja, a vontade de curar. Se ele não tiver a vontade de curar, ele pode ter sido médico, ele pode ser isso, pode ser aquilo, que ele não vai ser um médium de cura. Agora, pode não ter sido nunca médico, mas tem a vontade de que o outro não tenha sofrimento por causa da doença. Ele é um médium de cura em potencial. Se unido a ele estiver o fluido necessário, aí ele faz a festa. Só que o nosso amigo Bezerra de Menezes, com o histórico que nós já temos dele, ele já possuía a vontade de ajudar, a vontade de que o próximo não estivesse com dores, já tendo lá nas fazendas esse tipo de treinamento na atual encarnação. E ele vem aqui para o Rio de Janeiro, algumas coisinhas sobre ele, que ele estudou, ele foi muito bem no estudo, ele estudou latim, o professor dele de latim também era um espírito maravilhoso, que além de dar as aulas de latim, passou para eles conceitos
também filosóficos e humanísticos da melhor qualidade, e ele conseguiu, com esse aprendizado, passar também para os colegas gratuitamente, por vontade de ajudar. Gostava muito de matemática, gostava de física, gostava de química, chegou ao Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro ele logo se matriculou na escola de medicina, e na escola de medicina ele só tirou 10. É aquele 10, nota 10, ele era o 10, nota 10, porque era de uma atividade muito grande, era uma pessoa de ciência, ciência médica, ciência física, ciência química, mas com um coração muito grande. Então as tarefas surgiam, lá estava ele. Por isso, ele foi, quando da sua vida acadêmica, e até aí nós estamos falando de doutrina espírita, não estava nem passando perto da vida dele, ele esteve sempre ajudando, sempre levando algo de novo. Ele, agora deixa eu me posicionar aqui no tempo, né? Eu já falei para vocês que eu tenho que me posicionar, né? Já falei tudo isso. Olha só que maravilha, não estou esquecendo tanto. Né? Então, quando eu falei que ele se matriculou na escola de medicina, foi no ano de 1851, ok? E ele foi empresário. Tudo isso é importante para nós vermos que era uma pessoa comum. Ele tentou o empresariado, mas foi muito difícil para ele. Aqui no Rio de Janeiro, ele se filiou ao Partido Liberal, mas não com o objetivo de se candidatar. Por quê? Porque a família dele entendia que teria que participar da política, porque o entendimento dele era que todo cidadão deveria estar presente na política, porque assim é que se construiria uma nação mais forte, e que continua sendo verdadeiro. Nós é que ficamos com muito medo, né? Até esse aqui que está falando com vocês já foi convidado um monte de vezes para se candidatar lá na prefeitura. Eu trabalho na prefeitura e eu não. Por quê? Medo. Medo, muito medo. Estou certo? Não. Estou errado. Mas o medo falou mais alto, de não conseguir continuar sendo o Paulo Chagas que eu fui até agora. O medo de me corromper. Tá? Então, existe o pezinho lá atrás também, de que você ganhou, olha, perigoso, né? Não vai. Mas o ideal seria que os bons fossem audaciosos no bem. Quando Kardec coloca que os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Os maus são audaciosos em fazerem o mal e os bons são tímidos em fazerem o bem. Então, precisamos de uma audácia no bem. E Bezerra de Menezes foi audacioso em todas as suas situações, né? Ele era tão ligado à ciência que a tabela periódica, aquela que a gente sempre tirou nota baixa na prova, né? Ficava lá como é que é, e os numerozinhos. Foi ele que introduziu a tabela periódica aqui no Brasil. Foi ele que trouxe como uma novidade. Então era um homem muito importante. E aí, já formado, ele fundou 2 consultórios. Um no bairro rico e outro no bairro pobre. Não tinha cliente nenhum deles, ele não era conhecido. Só que no bairro pobre ele não cobrava. E no bairro rico ele cobrava. Para quê? Para poder subsidiar o do pobre aqui. Porque ele precisava de ajuda. Só que o pobre era muito
maior do que o rico. E ele a ajudava, porque ele, como diz aí Inácio Bittencourt, já tinha a vontade de ajudar. Então, não só não pagavam, como também levavam um pouquinho. Levavam um pouquinho. Então, um dos casos, que não é o nosso foco aqui falar dos casos, mas um dos casos foi a mãe que chegou com a criança dizendo que ela iria morrer. Vai morrer. Só que quando ele olhou, ele viu que era fome. Não era uma doença, era fome. E o que aconteceu? Quando ele deu a receita para ela, ela não tinha dinheiro nem para a receita, quanto mais para comer. Doutor Bezerra, vou continuar doente e ele vai morrer, porque não há recursos. A única situação é eu ir com a receita para pedir mendigamente recursos para o meu filho. Só que ele botou a mão nos bolsos e não tinha nenhuma moedinha. E ele começou também as lágrimas a rolar, e ele à mesa, quando ele olha para a mão dele e vê o anel. Naquela época, como até quando eu era jovem ainda tinha, quem se formava tinha o anel de advogado, o anel de médico, e o anel do médico tinha lá uma pedra que, se não me engano, é rubi, e esmeraldas, e feito de um material, e ele tirou, falou assim, vá, dê esse anel ao farmacêutico, pegue a sua receita e peça a ele o troco em relação ao anel e alimente seu filho. E assim foi feito. Só que, quando ele saiu, cadê a moedinha para pagar o bonde? Não tinha. Ele foi andando até a casa dele. Só que quando ele chegou na casa dele, a família dele estava com fome, porque não tinha dinheiro para nada comprar. Aí nós vemos o Espírito que, para ajudar, ele se anulou, esqueceu-se de si e da sua própria família. Certo, errado, não sabemos. Nós sabemos que ele conseguiu criar a sua família, conseguiu passar os seus sentimentos até os últimos tempos. Agora, ele, por isso, ele foi considerado o médico dos pobres. Então, médico do pobre, por quê? Porque ele não cobrava nada lá no bairro pobre. E o pessoal começou a ficar conhecido, o bairro rico também. Como ele ficou muito conhecido e era afiliado ao partido, o partido começou a ir lá, vai lá, se candidata. E aí surge uma situação íntima dele, será que eu faço, será que eu não faço? Quando resolveu fazer, e ele foi vereador e deputado vereador e deputado nessa vida política durante 20 anos, que era a época da corte, ainda era o império. Agora, o que ele fez assim que foi muito colocado? Ele fundou escolas e inovou, porque ele foi o primeiro a colocar no Rio de Janeiro escolas mistas. Eu me lembro que quando eu entrei para o ginásio, eram separados. Tinha uma ala masculina, uma ala feminina, e naquele ano existia exatamente no meio uma turma que era mista. No outro ano, já foram, o ginásio já era todo misto. Né? Então, conseguiu-se isso que em 60, isso daí foi em 66 ou 67, que eu estava lá na escola, que isso aconteceu. Só que ele já tinha feito isso lá no final do século passado. Final do século passado, não. Retrasado, nós já estamos lá no outro milênio. Né? Então, ele fez maternidades, fez centro de recolhimento de leite materno, era uma inovação isso daí. Ele foi um dos primeiros a colocar banheiros públicos no Rio de Janeiro, ele tirou
o matadouro do centro da cidade, colocou lá em Santa Cruz, o matadouro de gado, né, para a nossa carne, instituiu a fiscalização sanitária para os legumes, ou seja, nas quitanas, tudo isso. Então, ele sempre o que ele estava fazendo em prol de alguém. Só que ele teve um problema muito grave, porque junto a isso, ele teve a parte empresarial dele. Ele tentou várias situações empresariais. Inclusive o bairro de Vila Isabel foi projetado por ele, por uma empresa dele, que foi considerado na época uma inovação. Lá a 28 de setembro, 28 de setembro, que foi a data de uma das, acho que foi do Ventre Livre, o nome daquela rua é exatamente por isso. Por quê? Porque ele trabalhava pelo fim da escravidão. Ele era político para poder trabalhar pelo fim da escravidão. Ele era republicano. Só que o que acontecia? Como ele era honesto, até o próprio partido dele ficava contra ele, porque ele não chegava junto do vamos fazer uma arrumação aqui. Não tinha arrumação com ele. Só que o povo gostava dele, o povo votava nele. E ele não fazia isso. As empresas deles, tudo era impossível. Por quê? Porque ele não fazia conchavo. Ele fazia tudo pela honestidade. E naquela época o Brasil já estava se envolvendo nessa situação de colocações indevidas do dinheiro público. Como ele não fazia, ele era cerceado. Então, 20 anos na vida pública e morreu pobre, com a família precisando de apoio. Ele casou 2 vezes, primeiramente com a Mariquinha, que teve 2 filhos, que desencarnou em 1863, e em 1865 casou com a irmã dela, com a Dodoca. E ele teve, ao todo, 13 filhos. Era um homem comum, gostava da coisa. Normal. Então o que ele falou assim? Ô Dodoca, não adianta você ficar aqui na minha casa, eu um homem viúvo, você solteiro. Não dá, vamos casar. E casaram, se amaram muito, ele desencarnou antes dela, e ela, antes de desencarnar, colocou ele como um santo, né? Porque realmente ele agiu assim. Bom, só que depois disso tudo, chegou a hora em que o amigo dele, Carlos Travasso, ele foi o tradutor das obras de Kardec, que foi lá antes da invasão lá dos alemães, daquelas coisas, aquelas guerras, aquelas coisas todas, e teve condições de estar com os originais. E fez a tradução. E nessa tradução deu para Bezerra de Menezes. Quando deu para Bezerra de Menezes, ele sentou-se no bonde e começou a esfoliar. Aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu comigo, aos 12 anos de idade, quando me foi dada a obra de Allan Kardec. E quando eu comecei a ler, eu achei que eu já sabia aquilo tudo. E Bezerra, desculpa, fiz uma troca aí. E Bezerra também, quando ele começou, eu já sei, só pode ser isso. Quando ele começou a ver, já sabia tudo. Eu acho que isso deve acontecer com vocês também. Aconteceu com alguém aqui? Começar a ler e falar assim, eu já sabia disso. Eu já sabia disso. Isso aconteceu com ele. E aí ele se enganja na doutrina espírita, ele vai para o Centro Espírita Ismael. Agora vocês têm que me ajudar aqui. Não, Ismael. Fiz uma confusão aqui. Tá. O Centro Espírita Ismael. Ele teve alguns
algumas situações em que ele teve que estar junto com a parte mediúnica, que foi a doença do filho, que na realidade era uma obsessão, um obsessor muito forte, a sua própria doença, em que o amigo o levou para um médium, que era um médium excelente, que fez uma consulta apenas com nome e idade, e veio direitinho o que ele estava sentindo, que era um problema que nada parava no estômago, e o médico falou assim, o espírito falou assim, é esse o remédio assim, assim, assado, e ele ficou curado. Aquilo tudo para poder fazer com que aquele homem olhasse para a doutrina espírita. Esteve à frente da Federação Espírita Brasileira, junto com outros, e logo depois ele saiu, ficou na vice-presidência, sendo que essa reunião que vai ter agora no domingo, que é de unificação, não existia na época, porque os espíritas não se uniam. Então uma casa espírita achava que deveria estudar a parte científica, a outra a parte filosófica, a outra que poderia cobrar, se tivesse algum trabalho feito mediunicamente, a outra já achava que não. A Federação Espírita Brasileira sob o comando de Bezerra de Menezes, aconteceu em 1895. Ele foi presidente em 1889, ficou na vice-presidência. Em 1895, quando criou-se a crise na FEB, é que ele foi, mas ele foi com carta branca. O que era a carta branca? Eu vou dirigir. Eu não preciso de cargos. Eu já tenho os encargos. E eu entendo que a doutrina espírita veio para trazer a fraternidade, veio para trazer a caridade. E isso é que os espíritas têm que ter em mente. E ali ele começa todo um trabalho de unificação que está até hoje, que é esse trabalho que nós temos, que deu essa possibilidade de nós estarmos num centro espírita. Só que ele era um expoente da sociedade. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui exatamente a data. Eu não estou encontrando a data aqui. 1886. Bezerra oficialmente diz que é espírita. E quando da necessidade da Federação Espírita fazer a união de todos, ele que escrevia com o pseudônimo de Max, e ele dizia que Max era a forma abreviada de Máximo, porque Máximo era Jesus Kardec e ele era um Max, ele era pequenininho, ele não poderia se comparar com eles. E para falar da doutrina espírita por pseudônimo, ele escrevia com o nome de Max e escreveu para o jornal O País, Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias. Ele, com esse pseudônimo, escreveu para todos eles. Porém, quando ele teve que fazer com que os espíritas se unissem, ele escreveu no jornal O País. Me desculpem os leigos, os não espíritas, mas essa minha crônica é para os espíritas. E ali ele publica a mensagem de Allan Kardec dada através de um médium na Federação, que mostra que o Espiritismo deveria ser implantado aqui no Brasil com o cunho da caridade, com o cunho do amor, com o cunho da fraternidade, que se assim não fosse,
o Espiritismo não seria implantado no seio da humanidade. E que seria o Brasil aquele que exportaria a doutrina na forma de amor. Então ele publica, e a partir dessa publicação começa todo o trabalho de união das casas espíritas. E aí, quando eu falei de união, eu lembro da união suburbana, não tem? As casas espíritas, que eram quase todas elas iguaizinhas, e que nada mais era do que o trabalho de Bezerra fazendo que houvesse a união. Então esse trabalho de unificação, ele foi forte. Estamos na unificação, estamos na unificação. O trabalho dele foi muito importante, e a característica dele de seriedade e de bondade que ele já fazia mesmo antes de conhecer a doutrina, é que deu o cunho, ele deu a possibilidade de forjar a verdadeira doutrina espírita. Então ele foi um apóstolo da doutrina espírita, sendo um homem comum, um homem que estudou, que todos nós podemos estudar, um homem que foi empresário, que todos nós somos empresários de uma maneira ou outra, né? Já vendemos bolinho, já vendemos salgadinho, já vendemos isso, aquilo, outro, e fazemos toda uma mágica com nossos salários. Nós nos divertimos. Bezerra se divertia com os filhos deles, ele ia para passear, ele brincava, ele rolava, ele tinha atividade sexual perfeita, ele tinha a esposa dele, tinha filhos, tinha problemas de saúde, tinha problemas financeiros, mas sempre com o coração ligado no outro. Viu ele fazendo assim para mim, dando telógrafo, assim, tchau, está acabando. Ele fez, sai para mim agora. É que eu pedi para ele, quando faltasse 5 minutos, ele me falasse, porque eu não estou olhando para o relógio, né? Lá na casa espírita de Umbanda, ela falou que eu podia falar até a hora de parar, mas só que lá eu chorei. Aqui ele está me dando telógrafo. Esse é mais sorriso, eu vou chorar. E aí, o que acontece? O que foi isso para nós? Nós chegamos a um ponto de entendimento, nós, moradores do planeta Terra, tivemos um pedacinho do Espiritismo como doutrina espírita, para dizer assim, olha só, pessoal, eu sei que vai ser difícil só esse pedacinho, mas esse pedacinho aqui, estuda isso daqui, porque vai ser importante para vocês. Estuda para que vocês possam entender algo muito maior do que aquilo que vocês vivenciam no dia a dia no mundo corporal. Abram as suas mentes, abram os seus corações. Por quê? Porque o mundo espiritual está presente. E aqueles que entenderem terão maior facilidade de se entenderem. E ao se entenderem, vão ter maiores condições de busca da felicidade, porque ela não virá por intercessão de ninguém. Ela não será dada